Bom dia, nono ano. Vamos estudar geografia, tá bom? Eu quero que vocês peguem um livro de vocês aí de geografia, peguem um lápis, né, uma caneta para marcar as páginas que eu vou estar repassando aqui com vocês e para vocês também estarem dando uma lida aí em casa. Vocês vão pegar o livro de vocês lá no capítulo 9, porque eu já iniciei o capítulo 9 com vocês, tá bom? Então peguem aí o capítulo 9, tá? Vamos dar uma continuidade aí nesse capítulo aí que eu comecei já com vocês na última videoaula, que fala sobre a industrialização e sobre a questão das mudanças no trabalho. A gente já viu algumas coisas, acho que vocês fizeram a pesquisa da nova divisão internacional do trabalho, como funciona, né? E nós vamos ver os sistemas produtivos a partir da página 59. Tá? Então, todos vocês aí na página 59, vamos ver aqui esses sistemas produtivos. O livro de vocês aqui na página 59 está trazendo a definição do sistema produtivo. Está bem explicadinho aqui o sistema produtivo. Ele fala assim que todo o processo utilizado para a confecção de um produto manufaturado ou para a prestação de um serviço é chamado sistema produtivo. Tá? Então, qualquer tipo de produto manufaturado, né, qualquer tipo de serviço, de prestação de um serviço é chamado de sistema produtivo, tá bom? Tipo assim, você tem uma mecânica onde você leva o carro e lá eles consertam motores, fazem alinhamento, balanceamento no carro. A gente pode falar que é um trabalho que é um sistema produtivo, tá? Quando a gente pensa na plantação da cana-de-açúcar, que é plantada, é colhida, levado para as usinas para se transformar em combustível álcool, é um sistema produtivo, tá bom? Então, quando a gente pensa em sistema produtivo, é todo o processo que se utiliza na confecção de um produto ou uma prestação de serviços, né? Um pintor que vem e pinta sua casa, né? Ele está fazendo parte de um sistema produtivo, tá bom? Ele vem, ele tem que lixar a parede, ele tem que, né, consertar algum defeitinho na parede, passa aquela massa branca primeiro, depois ele vem e passa tinta. É um sistema também produtivo, tá bom? Então vamos lá. Aqui no livro de vocês traz alguns tipos de sistemas, né, que foram usados já desde muitos anos atrás nas indústrias. E tem o Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo. Nós vamos aqui ver o Taylorismo. Taylorismo, gente, é um tipo de sistema produtivo que foi usado, né, lá nos Estados Unidos, né, e objetivo, tem vários objetivos esse sistema, que foi implantado nas indústrias. Quem implantou esse sistema nas indústrias, nessa época aqui, de 1900, já pensou? 1900, né, uns 100 e poucos anos atrás, tá? Foi Frederick W. Taylor, tá? Foi ele que criou esse sistema produtivo para implantar nas indústrias. E olha só, então esse sistema começou a ser implantado nas indústrias, né, lá dos Estados Unidos a partir de 1900, tá? Do ano de 1900. Consistiu o quê? Na rígida separação de trabalho, tá, por tarefas e níveis hierárquicos. Isso quer dizer, tinha os executivos e tinha os operários, tá? E existia muito controle sobre todo o tempo gasto para se produzir alguma coisa, tá? E um constante esforço de racionalização para que a tarefa fosse executada em um tempo mínimo. Esse era o sistema que eles implantaram nas indústrias. Olha só, o tempo de cada trabalhador passou a ser vigiado e cronometrado. Então eles tinham provavelmente supervisores cronometrando e vigiando o trabalho do operário. E ele tinha um certo tempo para terminar aquele trabalho dele na indústria. E aqueles que produziam mais, em menos tempo, recebiam prêmios como incentivo, tá? Então, o Taylorismo aumentou a produtividade, sim, das fábricas, certo? E também aumentou a exploração do trabalhador, que passou a produzir mais em menos tempos. Então, você imagina,
O trabalhador não tinha aquele tempo hábil para produzir um produto com mais calma, né, mais tranquilo. Então foi exigido muito do trabalhador com esse sistema do Taylorismo. Então eles tinham os executivos, né, cronometravam, né, o trabalho que a pessoa tinha que terminar naquele tempo. Então imagina o desgaste que isso não era para a pessoa, né? Fora a atenção que a pessoa sabia que ela tinha que terminar naquele tempo, né, redigido lá pelos seus supervisores. Então, Taylorismo foi praticamente isso, foi um tipo de um sistema implantado nas fábricas, né? Que eu acho que judiou muito dos trabalhadores, sim. Logo depois, se desenvolveu na década de 1920, 20 anos depois, veio o Fordismo. Esse Fordismo foi criado por Henry Ford, tá? Ele que criou aquela primeira indústria automóvel lá dos carros Ford. E ele, né, criou um modelo de sistema produtivo e ele colocou o nome de Fordismo, né? E que se baseava o seguinte, olha só, e esse sistema começou a ser implantado nos Estados Unidos a partir de 1929, quer dizer, 29 anos depois de ter usado o Taylorismo, passou a funcionar o Fordismo. Então, assim, o seu lema era o seguinte, desse sistema do Fordismo, produção em massa e consumo em massa. E foi uma das estratégias adotada pelos industriais após a grande crise dos Estados Unidos em 1929. Houve uma grande crise, eles se recuperaram, né? E houve esse estabelecimento desse sistema aí, do Fordismo. Olha só, o Fordismo consistia em um conjunto de métodos voltados para produzir em grandes quantidades, em quantidades nunca vistas anteriormente. Então o lema era produzir muito, mas produzir muito mesmo, tá? Os trabalhadores, olha só, os trabalhadores executavam ações padronizadas, repetitivas e ultra especializadas, enquanto o automóvel em montagem se deslocava por uma esteira rolante. Então eles criaram aquela esteira rolante naquela época, né? E os trabalhadores faziam ações padronizadas. Os trabalhadores faziam essa ação, uma parte da montagem, a outra, e depois o carro rolava pela esteira e eles iam montando, tá? Mas olha só, o objetivo do empresário Henry Ford foi reduzir os custos da produção da sua fábrica. Ele queria reduzir os custos, que não fosse tão caro os custos, né? Permitindo então que os carros saíssem mais barato e que aumentasse as vendas, né? Os carros mais baratos, as pessoas poderiam comprar mais. Com o aumento das vendas, aumentaria com certeza o lucro, né, do empresário, no carro ele é Henry Ford. Esse modelo estimulou o consumo e marcou a supremacia industrial dos Estados Unidos no século XX. Então o Fordismo ele entrou, que é essa fábrica de automóveis, com um novo sistema de produção, tá? Onde os trabalhadores executavam ações padronizadas, repetitivas e, né, ultra especializadas, enquanto o carro em montagem se deslocava pela esteira. Então o carro ia se deslocando pela esteira, aí vinham eles e colocavam uma capota, tá? Colocava uma capota, colocava no outro, aí lá na frente a outra pessoa colocava, né, ia colocando as partes do carro enquanto o carro passava pela esteira, tá? Então pro Henry Ford tinha que produzir muito, né, produção em massa, e ele achava que as pessoas tinham que comprar também. Por isso que ele introduziu essas máquinas, essa esteira, né, que barateou um pouco o custo e ele pôde vender mais. Tá? Vamos ver o que mais fala aqui do Fordismo. Eu tô com vocês na página 59, tá? Marca essa página 59 e vamos para 60. Aqui na página 60 continua falando do Fordismo e fala o seguinte: uma característica bem marcante desse sistema que eles usavam nas fábricas lá nos Estados Unidos foi a especialização do trabalhador, né? Ou seja, cada funcionário da empresa tinha uma função específica na montagem do produto. Então, cada funcionário da empresa, né, ele tinha aquela especialização específica. Só colocar as rodas. O outro, montar o motor, né, montar o sistema da lataria, entendeu? Mais ou menos isso. Ou seja, cada funcionário da empresa tinha uma função específica na montagem do produto, tá? Essa especialização não exigia grande qualificação dos funcionários, olha só, pois cada um precisava aprender apenas aquilo que executava. Só bastava saber a função dele, tá? Ele não precisava entender as das outras peças do carro, tá bom? Então esse sistema trazia muitos ganhos aos empresários, né?
mas desgastava muito os operários das fábricas com jornadas exaustivas, já que esse sistema fabril aí do Fordismo era produzir muito e cada vez mais, né? Era um trabalho repetitivo e de pouca remuneração, né? Então pagavam poucos os trabalhadores. Na realidade, os trabalhadores, né, com esses sistemas assim, lá nos Estados Unidos, sempre saíam perdendo em alguma coisa. Mas aí surgiu o toyotismo. E ao contrário dos Estados Unidos, o toyotismo foi um sistema fabril que também foi implantado lá, mas veio dos japoneses esse sistema, tá? Foi a partir de 1970 que começou a introduzir esse sistema no modelo do toyotismo, que não estava funcionando mais o Fordismo, e a gente sabe que as coisas vão evoluindo e eles vão escolhendo os outros sistemas. O toyotismo, né, é o nome dado ao modo de produção desenvolvido no Japão, criado por Taishi Ohno. Foi implantado nas fábricas de automóveis esse sistema primeiro, sabe? Os automóveis Toyota. Toyota é uma fábrica japonesa. O objetivo era o quê? Produzir de acordo com a demanda. Produzir aquilo que ia ser vendido de verdade, né? Levando o modelo a ficar conhecido como just in time, né? Que significa produzir no tempo certo. Ou seja, apenas quando houver demanda, quando houver procura, né, para comprar aquilo, sem a formação de estoque. Então, esse novo modelo japonês de implantar no sistema fabril era não criar estoque, né? Era produzir aquilo que realmente a população ia comprar e ia usar. E com essas mudanças, alteraram também as relações de trabalho. As fábricas, olha só que interessante, as fábricas passaram a demandar funcionários mais qualificados, tá? E participativos, conhecedores de todo o processo produtivo. Então, para os japoneses, todos que trabalhavam ali na fábrica, na produção do carro, todos eles tinham que saber de todas as peças do carro, de todas as partes das montagens, tá? Isso aí fazia parte desse sistema de produção do toyotismo, tá? Além disso, os trabalhadores deveriam fiscalizar a qualidade dos produtos fabricados, de modo a reduzir o número de peças defeituosas. Então, como o trabalhador sabia toda a montagem do carro, então eles mesmo observavam se existia alguma peça defeituosa, tá? Então, nisso mudou. Então, assim, os trabalhadores na montagem do carro, eles sabiam tudo sobre toda a montagem do carro, 100%. Então, eles mesmo fiscalizavam para ver se tinha alguma peça torta. E assim, eles não produziam em massa, eles produziam aquilo que ia para o mercado e que ia ser vendido, tá? Essa foi, né, o tipo de sistema produtivo do toyotismo, tá? Então, as linhas de montagem tornaram-se flexíveis, né, podendo ser modificadas constantemente segundo interesses do momento, né, para atender sempre os consumidores. E aqui na página 62, estou lá desde a 59, 60, 61, 62. Olha só, os trabalhadores altamente repetitivos e que ofereciam risco aos trabalhadores. Então, os trabalhos, né, altamente repetitivos, fala aqui que realmente ofereciam risco aos trabalhadores, passaram em grande parte a ser realizados por máquinas. Então, assim, eles também implantaram nesse sistema máquinas que faziam o trabalho dos trabalhadores, aquele trabalho repetitivo. Então, eles criaram uma máquina que fazia esses trabalhos repetitivos. É isso que está falando aqui, tá? Por um lado, isso foi muito importante para preservar o que? A saúde dos funcionários. Por outro, porém, contribuiu para o aumento de desemprego. Se a máquina fazia a função dos funcionários, o que acontece? Desemprego, né? Um desemprego estrutural, com a diminuição dos postos de trabalho. Então, aqueles trabalhos que eram altamente repetitivos e que ofereciam risco, sim, à vida dos trabalhadores, passaram, em grande parte, a ser realizados por máquinas, tá? Tô falando do toyotismo ainda dos japoneses, o sistema deles lá. Então, isso contribuiu, sim, né, por aumento do desemprego, tá? E diminuiu os postos de trabalho, né? As pessoas ficaram mais desempregadas, já que a máquina fazia o serviço de muitos, né, infelizmente. E começou a haver nessa época também, no sistema do toyotismo, muito uso da tecnologia, tá? Muito uso de tecnologia também. Então, são sistemas fabrios que foram implantados aí desde 1990,
com Taylorismo, Fordismo e esse sistema do Japão que eles usaram e acabou sendo usado nas fábricas de carros do mundo inteiro, em outras fábricas também, né? Então foi um sistema assim que foi o que mais se adaptou. Hoje a gente não tem só fábricas de carros, né? Que tem máquinas que fazem o trabalho de muitas pessoas. Hoje tem várias fábricas aí que não são só de carros e que eles usam maquinário para fazer vários trabalhos, né? A máquina faz vários trabalhos. E isso diminuiu realmente o número de trabalhadores, porque a máquina passou a ser operada por 2 trabalhadores. E o trabalho que a máquina faz hoje nas indústrias, antigamente precisava de vários trabalhadores para fazer o que a máquina moderna faz hoje, né? Então nós paramos por aqui. Faltou esse pedaço para a gente estudar aí, né? Sobre o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, tá bom? Do capítulo 9 de vocês, e nós vamos parando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, gente!